A igreja de Jerusalém tinha a palavra e lia, estudava, queria entender a palavra, mas também tinha o poder da palavra sobre eles. A igreja de Jerusalém tinha qualidade a ponto de ser racionada, e as autoridades não estenderam as mãos sobre a igreja, porque o povo via Deus na igreja e a igreja em Deus. Eram duas coisas inseparáveis na igreja primitiva, e ela tinha qualidade, mas também tinha quantidade. Bendito seja o Senhor. Observe que o cenário da igreja de Jerusalém era uma igreja unificada. O versículo 44 diz que eles estavam juntos, era uma igreja exaltada. O versículo 47 diz que a multidão reconheceu a igreja, e a igreja era uma igreja multiplicada, porque o versículo 47 na parte B diz: todo dia o Senhor acrescentava aqueles a quem havia de salvar. Bendito seja o Senhor. Era uma igreja que crescia. Então, com esta introdução, com esta observação de Atos, com estas lições extraídas, eu quero falar quais são as marcas cheias do Espírito Santo. Eu quero falar sobre uma igreja, as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo. Bendito seja o Senhor. E eu creio que eu estou diante de uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu pregava oralmente naquele tempo. O Novo Testamento não estava escrito em volume assim, não tinha nada escrito quando esta igreja começou a pregar, senão o Antigo Testamento. E eles fundamentavam no que disse Jesus. Ele disse assim: não se preocupem não, eu vou mandar o Consolador e ele vai lembrar tudo que eu disse para vocês. E o que eu disse para vocês, falem pelo Espírito ao povo. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso é que a igreja, ela perseverava, porque ela dependia do Espírito. Pastor, passou porque o Novo Testamento escrito? Não, está no papel, irmão. Nós precisamos do Espírito para nos direcionar, dando-nos a interpretação devida, a iluminação devida, a capacidade da aplicação para o crescimento da igreja de Deus. Sem ele a gente não vai. Então o ensino é abraçado oralmente naquele tempo. Este primitivo relato da igreja, que também, meus irmãos, acabava de nascer, descreve a adoração da igreja primitiva. Como era que eles adoravam, pastor? Eles se reuniam, eles estavam querendo ouvir Bíblia, eles estavam em comunhão, ficavam no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. Parece que eu vejo uma igreja sentada e olhando para Pedro, olhando para Tiago, olhando para os discípulos, dizendo: fala, nós estamos aqui sedento pela palavra, nós queremos ouvir a palavra. Sabe o que vejo? Vejo o que acontecia anos atrás. A igreja não tinha internet, a igreja não tinha som, a igreja não tinha lâmpada, a igreja não tinha esses instrumentos tecnológicos, mas quando os pastores abriam a boca, parece que fogo saía da boca deles. O público era tomado no temor de Deus e línguas estranhas se ouvia, porque o povo temia o Deus do céu. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, bendito o Senhor. Mudou alguma coisa, pastor? Mudou muita coisa. Nosso Deus é o mesmo, mas a gente, depois da tecnologia, a gente parece que amadureceu. Ouve a palavra e julga a interpretação. Olha para a exegética, vê que foi mal aplicada, e assim nós perdemos a oportunidade de, em vez de ser um adorador, de se encher do Espírito Santo, a gente se ocupa do erro de palavra. Mas eu quero dizer para você nesta noite: o mesmo Espírito que desceu no Pentecoste está aqui nesta noite para encher a tua vida. E continuamente, persistentemente, nas atividades que vinham a seguir, eles estavam atentos. O que era para fazer, eles estavam fazendo. Se era para orar, eles oravam. Se convocavam para evangelizar, eles iam. Se convocavam para qualquer outra situação, eles estavam em prontidão, porque havia temor, havia obediência, havia dedicação deste povo. Observe, então o Stott diz que o Espírito Santo, irmão, abriu
escola em Jerusalém, e havia 3.000 alunos no jardim de infância. Oh glória! A igreja apostólica era a igreja, meus irmãos, que aprendia. O Espírito Santo de Deus leva o povo dele a se submeter à palavra. Se você não para ouvir a palavra, se você não tem a palavra, se ela já não mexe mais contigo, tu precisa do Espírito Santo. Ele já se afastou. A palavra de Deus em nós, o Espírito Santo nos inclina a andar, o Espírito Santo nos inclina a pegar, o Espírito Santo nos inclina a ouvir e obedecer. Se você não tem mais ouvido a palavra, é sinal de que o Espírito não está mais aí. Mas nesta noite eu quero dizer para você, não é tarde, está a tempo de você buscar de novo a presença do Espírito Santo, vontade para a palavra e ser alimentado pelo poder de Deus. Quantos nesta noite desejam ser cheios do Espírito Santo? Gonzalez, ele é muito conhecido no Brasil, destaca, meus irmãos, que até o perseverar no ensino dos apóstolos aqui, não quer só dizer que o povo não se desviou das doutrinas apostólicas ou permaneceu ortodoxo, não, quer dizer também que eles perseveraram na prática de aprender com os apóstolos, que eles eram os alunos e discípulos ávidos e queriam conhecer Deus por meio da sua palavra. É importante você parar para ouvir a liderança. Por quê? Porque Provérbio, Eclesiastes 12, versículo 11, a Bíblia diz assim: a palavra dos sábios é como um grilhão e como um prego bem fixado. Escute, irmão, tu precisa ouvir, porque a palavra deles tem uma autoridade, tem um poder e pode mudar a tua vida, a vida da tua família, tua vida conjugal, tua vida espiritual, se você parar para ouvir. Mas é necessário que você queira estar bebendo desse manancial. Oh, glória! O texto diz assim: perseveravam na doutrina dos e na comunhão, perseveravam também na comunhão. Ela não é só uma igreja que é fiel à palavra, ela é uma igreja também fiel na comunhão. Ela é uma igreja que tem profunda comunhão. E o capítulo de número 2 de Atos, versículo 42 diz, mas olha o que diz o versículo de número 44, ele diz assim: todos que criam estavam juntos, todos que criam estavam juntos, todos que criam estavam juntos, todos que criam estavam juntos. 45 diz assim: vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todo, segundo cada um tinha necessidade. A igreja primitiva era uma igreja que tinha uma profunda comunhão. Então ela demonstra que uma igreja, para ser cheia do Espírito Santo, ela precisa ter uma profunda comunhão. Aleluia! Bendito seja o Senhor. Abastecidos. Agora observe, a comunhão do grego aqui é kainonia. A comunhão do grego é kainonia e significa associação, relacionamentos íntimos. Isto era mais do que um simplesmente estar junto, irmão. Era mais que isso, muito mais do que simplesmente uma reunião religiosa. Isto resolve, irmão, eles resolvem, se envolvem, compartilhar bens, fazer refeições juntos e orar juntos. A igreja que está em comunhão não compete aquela ideia de apenas estarem juntos, vai muito mais além. Isso diz respeito a compartilhar bens, fazer refeições juntos e orar juntos, estarem juntos, adorando o nome do Senhor. Oh meu Deus do céu! E quando eles se reuniam, a Bíblia diz que a graça de Deus, a presença de Deus, o poder de Deus se fazia presente com eles. Por quê, pastor? Porque a igreja tinha comunhão, a igreja tinha comunhão, a igreja estava em comunhão. Observe, irmãos, em uma igreja cheia do Espírito Santo, os irmãos se amam de forma profunda. Esse é um ponto muito sério que todos nós precisamos trabalhar em nós mesmos.
Nem sempre está fechado e regulado demonstra que você está zangado com alguém, demonstra situações que você pode estar passando, mas o que não se pode é deixar acumular raiz de amargura em seu coração contra ninguém. Se reserve, se você puder, mas se retrate o mais rápido possível, porque isto é muito bom. E quando se retrata, a gente reproduz a comunhão, a gente refaz a aliança, a gente renova amizades, e quando a gente está congregado, Deus vê a igreja unida em comunhão. E não tem como, irmãos, uma igreja unida e em comunhão, o poder de Deus não se manifesta. O pregador pode ser fraquinho como eu, mas a palavra pode ser simples. Deus está na simplicidade da pregação da sua palavra, porque o coração dos crentes estão comprometidos com a palavra e com a comunhão produzida pela palavra de Deus. Oh, Senhor, todo mundo, mas também é considerado como embaixador, é casa, é bainha. Irmãos, a igreja é a igreja de Deus, e nós temos uma missão importante a fazer, e a perda da comunhão é a perda de força de fazer essa obra. Mas nesta noite eu quero dizer aos irmãos, vamos quebrar tudo aquilo que é impedimento de desenvolver a obra, e vamos deixar o Senhor Jesus reinar, dominar, se assenhorear de nós, e a sua obra continuar crescendo, se desenvolvendo. Quem pode levantar a mão e dizer assim: Jesus, se depender de mim, essa obra não para. Quem aqui tem essa disposição? Se depender de mim, essa obra não vai parar. Se você tem essa disposição, levante a mão, levante. Por que, pastor? Porque debaixo desta palavra eu quero dizer que se você manter essa mão levantada, comprometida, Deus vai te tocar na cadeira que você está sentado, confirmando que conta contigo. Não você moça, não você rapaz, não você obreiro, não você senhora, não você porteiro. Ele conta com a igreja, e a igreja que está em comunhão está pronta para fazer. Olha, irmãos, fidelidade à palavra, comunhão e oração são pilares que não podem faltar na igreja de Coríntios. Se faltar isso, faltou tudo. Estamos desprovidos, incapazes de realizar a obra de Deus. Eu me encantei quando fui estudar sobre esse assunto, que é muito maravilhoso. Em Atos capítulo 2, 42, na parte última do versículo, diz assim: no partir do pão e nas orações. O versículo diz: perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é um dos maiores desafios do colegiado, que o colegiado de pastor tem hoje, que o colegiado de obreiro tem hoje. A gente quer poder, a gente quer pregar, a gente quer cantar bem, a gente quer ganhar alma, a gente quer evangelizar, quer expulsar demônio por nunca mais, não é correndo com medo. Mas escute, a gente quer tudo isso, quer ter fama, mas não quer ter marcas nos joelhos de obras dobradas diante de Deus, pedindo a Deus que é dele a palavra, é dele os dons, o poder é dele, o tudo vem dele, mas a gente não quer beber na fonte. Irmão, vamos para a campanha de oração. Nós oramos de 4 às 5 da manhã. Eu não posso, é muito cedo. Eu quero os pastores 6h30 aqui. Às vezes você nunca vai chegar. Você pode achar que orou hoje e amanhã tu não pode orar. Santificação é algo progressivo. Eu tenho que ser crente hoje, mas eu tenho que ser crente amanhã. Eu tenho que ser crente depois. Se eu fui crente nota 3 hoje, eu tenho que ser 4 amanhã. Eu tenho que ser 5 depois, porque eu tenho que ir me aperfeiçoando. Porque o projeto da palavra de Deus, de acordo disse Paulo a Timóteo, é que o homem seja perfeito, como perfeito é o seu Deus. A Bíblia diz em Provérbios 4:18 que o caminho do justo é como a luz da aurora, é como o nascer do sol. Quanto mais ela vem, mais as trevas dissipa. Ele disse: o caminho justo é como a luz da aurora, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, até a gente se encontrar com Jesus de Nazaré. Tu não pode parar de prosseguir a oração. Uma boa oratória da oração, como também orava efetivamente. A igreja entendia a oração, mas ela não se conformava com a teoria, porque
hoje teologias e escritores ensinam as formas mais extraordinárias de orar, mas não adianta ler e não dobrar o joelho. São informações que, se você passar para si, você passa teoricamente, mas não vai ter vida que você passa, e para você vai ficar vazio, porque você sabe conscientemente que enquanto ensina os outros a orar, tu mesmo não está orando. É importante, irmãos, que a palavra tenha poder, e a palavra a gente tenha doutrina, mas tenha conduta. É porque Deus exige que a gente pregue, mas que a gente viva também o que a gente está pregando. Do que adianta falar de ser fiel se a gente não é? Do que adianta falar de orar se a gente não ora? Do que adianta falar de ler a Bíblia se não é? Largue de pregar seu crente, vá se converter, aceite Jesus e seja cheio do Espírito Santo. Pregar se viver hipocrisia. Fui para casa, corri com ele para o hospital. Era 4 da tarde. E quando cheguei no hospital, fiquei até 12 da noite com ele lá. Arrumaram uma ambulância, que não pode ficar aqui. Foi para Sailândia. Sailândia me vieram para Imperatriz. Passei 2 dias com ele lá. E eles acordaram, a irmã Cícera do lado. E eu chorava e dizia: Deus, eu te pedi um filho, o senhor agora vai levar? Aí depois me conscientizei, eu digo: o filho é meu, mas que meu vida não sou eu. Deus dá e Deus leva. Eu entrei dentro do banheiro e toda hora ligando: o senhor tem que ir à minha loja. Pastor, meu filho está doente, está aqui em Imperatriz, o senhor tem que abrir a loja, porque senão não gera, nem para mim nem para você. Eu disse: eu tenho que ir, minha filha. Eu entrei dentro do banheiro, irmão, daquele hospital, tá, meu filho? Eu me agarrei nas paredes e cantei sem lágrimas de verdade. Eu disse: Deus, se esse menino é para o senhor deixar eu ver ele homem, eu quero o resultado daqui até amanhã, porque eu não tenho dinheiro para manter minha esposa aqui. O senhor sabe que eu não tenho dinheiro em conta e não tenho dinheiro para voltar para casa, mas eu quero o sinal. E saí daquele hospital chorando e fui embora, caçando carona para vir para casa, com quase nada que se tinha. Quando foi no outro dia de manhã, eu liguei para o hospital, a Cícera atendeu, e quem respondeu foi ele: pai, eu disse: Deus quer que eu crie este menino e eu vou ver aquele homem. O segredo está na oração, na oração, na oração, na oração. Quando chegou e morte aquela morta, ele orou e ela ressuscitou. Lázaro está morto, Jesus ora e ele ressuscita. O segredo é orar, o segredo é orar, o segredo é orar, o segredo é orar. Versículo 25, e Paulo ensina a hora, e a Deus, e as portas, meus irmãos, da Europa se abrem para o Evangelho. Em Atos 20, versículo 36, a Bíblia diz que Paulo ora com os presbíteros da igreja de Éfeso, na praia. Em Atos capítulo 28, versículo 29, Paulo ora pelos enfermos na ilha de Malta, e todos eles são curados. A igreja precisa orar, a igreja precisa orar. Se coloque de pé comigo, se não for cansativo a você, pastor, o que eu preciso fazer? Seja fiel à palavra, seja fiel à palavra, se apegue à palavra. Pastor, o que eu preciso? Vai, mantenha a comunhão e ore, 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 ore. A banda aí, por favor, banda, se vocês puderem cantar, se eu orar, da Mara Lima, se eu orar, da Mara Lima, se vocês puderem cantar, cante aí. Ô glória, a igreja precisa orar, porque quando se ora, Deus move lá de cima, resolve as causas impossíveis, e o nome dela é glorificado. Isso a igreja continua com os pés firmes, glorificando, 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 glorificando. Eu reservo as moças aqui, vamos orar e jejuar, e entregar nas mãos de quem pode resolver. Ó glória, depois de 3 dias de jejum,